Então, sejam realmente todos bem-vindos. Hoje a gente vai abordar um tema que, na verdade, não é nada fácil para quem recebe um diagnóstico de câncer e por familiar igual, é muito doloroso. Há 50 anos atrás, estou puxando até muito lá atrás, não era tanto assim não, há 20 anos atrás já era assim, quando a gente recebia um diagnóstico de câncer, a primeira palavra atrelada à palavra câncer era morte. Pouquíssimas pessoas tinham cura. Hoje a cura aumentou muito, né? O número de pessoas que conseguem passar pelo câncer aumentou bastante, né? E fica muito claro com todos os pacientes que eu tive, pelo menos em consultório, em psicanálise, que quando é tratada a saúde mental, as chances realmente desse paciente se livrar do câncer é muito maior. Ou eu posso até dizer de um outro ângulo. Quando ele não tem saúde mental, as chances dele vir a óbito são muito maiores, né? Porque a nossa mente não é só uma questão de esperança religiosa. Ai, não, Deus vai me salvar. E eu acredito, sim, em toda a força divina, mas a gente tem que dar uma força também para a força divina, a gente tem que dar a força para a medicina. O nosso papel mental é isso. Então, se você tem alguma chance de se livrar do câncer, mentalmente, se a sua mente estiver forte, obviamente você tem muito mais chance de passar por isso, tá? Então, eu vou abrir para o meu colega, Dr. José, também se apresentar, e aí eu vou começar com o tema como é que o cérebro funciona, né, com o tronco cerebral, o sistema límbico e o lobo frontal, de como eles funcionam para combater o câncer e como que a gente pode treinar essas áreas. Dr. José, seja muito bem-vindo, tá? Pode se apresentar para o pessoal aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite para estar aqui com vocês. Eu sou José Carlos Malaf... Me sinto muito lisonjeado, viu, Eduardo? Porque de fato, esses encontros, eles são muito preciosos, tá? Para a gente falar sobre a vida, né? Quando a gente está falando sobre um enfrentamento de algo tão complexo, né? Que nos aflige, que nos relembra a nossa finitude, né? A gente já passa a ter uma percepção não só que a pessoa que diretamente está enfrentando o problema, mas nós também que estamos cuidando dessas pessoas, porque imediatamente a gente faz uma relação dessa angústia, da aflição que o outro passa, né? O outro, eu costumo repetir a mim mesmo que o outro sou eu também. Tá? Eu sou José Carlos Malafaia Ferreira, sou médico, oncologista clínico e pediátrico. Hoje eu atuo muito no município de São Caetano do Sul, já há alguns anos, também no consultório privado em Guarulhos, e ministrando aula na Universidade de São Caetano do Sul, nas disciplinas de antropologia e sociologia na saúde, e empreendedorismo e profissionalismo na saúde, também com dois parceiros incríveis. Muito obrigado, Eduardo. Estou aqui à disposição para essa reunião, que eu acho muito preciosa, como eu falei. Seja muito bem-vindo, muito feliz de você estar aqui. Então, a todos, agora, muito bem-vindos. Eu vou iniciar o tema. Então, assim, para quem não conhece o livro Revolução das Virtudes, eu vou dar uma pequena introdução de como ele foi feito, na verdade. Eu estudava novas técnicas clínicas na psicanálise. Eu achava que aquele trem de 20 anos de análise poderia ser descoberto técnicas novas, então eu sempre estava debruçado em estudar, em descobrir novas técnicas. Bom, nisso veio, não me lembro quem, e a gente abordou a seguinte pergunta:
o que todas as religiões do mundo concordavam. E é uma pergunta interessante, porque é muita religião, né? Depois a gente foi descobrir que são mais de 5.000 religiões no mundo. É muita religião. Bom, depois de muitos anos de estudo, um trabalho realmente estatístico disso, a gente encontrou 33 virtudes humanas que todas as religiões concordavam com isso. Bom, então é um ponto interessante. Vamos ver então aonde elas funcionavam no cérebro. Será que em vários lugares diferentes? Não. Todas elas, na verdade, funcionam aqui no lobo frontal, né? Que é o grande responsável em quê? Em dominar os instintos primitivos. É a parte mais humana que a gente tem no nosso cérebro, exatamente aqui, né, o córtex, né, que é o lobo frontal. Então, se colocar no lugar do outro, amar o outro, esse amor ao próximo, a caridade, ela vai funcionar onde? Aqui. Tá? Então, a forma mais humana que a gente tem, a expressão mais humana que a gente pode ter de evolução humana é a própria caridade. Então, quando alguns religiosos dizem fora da caridade não há salvação, é a coisa mais científica que a religião pode dizer. Então, isso que é interessante. Então, e a gente, aplicando isso em consultório de terapêutico, a gente descobriu uma terceira coisa, que os traumas, as dores emocionais, né, as nossas neuroses, os nossos transtornos de personalidade, eles funcionam aonde? O tronco cerebral, o sistema límbico. Então, quando a gente desenvolve, o cérebro é igual um músculo, né? A gente vai treinando ele e aí vai aumentando as conexões da onde a gente está treinando ele, né? Essa ginástica cerebral. Se a gente escolhe essa ginástica cerebral ali no lobo frontal, a gente domina quem? Nosso tronco cerebral, assim nos tornando menos neuróticos. E aí as curas de depressão, as curas de transtornos, se deu com uma velocidade gigantesca. A gente trata pânico, burnout, a gente trata tudo que a gente tratava, hoje a gente consegue tratar com essa linha das virtudes, e é uma grande inovação, é a nova terapia. Eu não falo que é a terapia do futuro, porque agora é do presente, né? A gente está aplicando, e se Deus quiser vem alguém melhor que isso, né? A gente nunca quer que pare a evolução. Então, a gente descobriu essas áreas e, obviamente, a gente entendeu que ela é aplicável em vários lugares. Tanto que a gente aplica, a gente criou o sistema de recuperação de criminoso no estado de São Paulo. A gente aplica isso para recuperar criminoso, né? E é uma coisa linda, tá? Porque ele vence o quê? A violência está onde? No tronco cerebral. Se eu estimulo o lobo frontal dele, ele deixa, assim, a violência, o orgulho, né, esses impulsos. E com o câncer é a mesma coisa. Então, de 33 virtudes, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 virtudes que vão combater diretamente o câncer. Primeiramente, eu tenho que dar uma explicação sobre o que é meio técnico em psicanálise, vocês vão entender facilmente o que é uma coisa chamada posição da criança desejada. É uma teoria lacaniana que quer dizer o quê? Nós temos mentalmente uma posição aonde eu quero receber amor, eu quero ser o desejo do outro. Freud dizia que a gente deseja o objeto. Lacan disse que a gente quer ser o desejo do outro, na verdade, a gente quer ser o objeto. Então, se eu tenho aqui uma Mont Blanc, eu desejo essa Mont Blanc? Não, eu quero ter a Mont Blanc para mim ser desejado. Então, é o caminho quase que contrário do Freud. Nós, na Virtudes, entendemos que existem as duas formas do desejo. Porém, por que essa posição da criança desejada, ou seja, de ser desejado, de ser amado, é tão neurótica? E Lacan diz, o indivíduo só deixa de ser neurótico quando ele sai da posição da criança desejada. Por quê? Simplesmente porque ele não consegue enxergar o outro. Ele não consegue cuidar do outro. E aí, imagina esse indivíduo com câncer. O que ele automaticamente entra? No vitimismo.
eu sou coitado. Cuidem de mim, cuidem de mim. Agora é a chance que eu tenho de receber amor. E aí ele para de lutar. Eu tive vários pacientes assim, o Dr. José deve ter tido vários pacientes que não querem lutar. Simplesmente ficam numa posição de sofrimento, porque não que a notícia, gente, olha que romântico, a notícia é dura mesmo. É claro que é dura pra caramba, mas você tem uma escolha. Porque dura ela já é. Se você tem um diagnóstico, já foi. Agora você tem uma escolha de desistir ou lutar. E não ficar, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Então, a gente só consegue lutar por algo, contra algo, quando a gente reconhece que esse algo existe. E que é eu que vou fazer. É eu que vou lutar. Quando eu transfiro isso para alguém, então agora nessa posição, eu tenho que ser cuidado, eu tenho que ser amado, eu estou na posição de recebedor, de receber todos os cuidados e amor. Eu não fico numa posição mental de luta, de enfrentamento. E a primeira coisa que a gente tem que mudar é esta posição de ser cuidado e eu sair dessa posição de cuidado para lutar. A gente aprende isso como ganho secundário. O que é o ganho secundário na análise? Todo mundo que deve ter tido algum irmão, algum primo, algum coleguinha quando pequeno, e é visto, é muito fácil, quem tem filho, é fácil ver quem tem filho. Quando um está com gripe, e o outro não está com gripe. Quem recebe mais atenção? Olha que pergunta simples que eu estou fazendo. Quem recebe mais atenção? Quem está com gripe, não é uma coisa óbvia? O nosso cérebro tem uma linha de comando. Simples assim. Por associações, essas conexões neurais, elas vão aprendendo, neurônio, sinapse, elas vão aprendendo como é que eu ganho esse amor. Então, se em todas as vezes os pais não dão atenção, eles dão mais atenção na dor do que na vitória. Olha que desenho legal, você conseguiu passar de ano, você conseguiu fazer a nota boa. Se a atenção for maior na dor, o cérebro aprendeu que conexão? Na dor eu ganho amor. E aí, quando eu recebo uma notícia, um diagnóstico de câncer, sem eu saber, inconscientemente eu entro em que posição? Do ganho secundário. E eu nem consciência, na verdade, tenho em que posição eu entro. E aí eu fico lá, na posição de doente, de vítima. Então, a primeira coisa é vencer o ganho secundário. Olha, eu não tenho que receber esse amor. Eu quero receber amor pela vitória. E agora é a faca no dente. É hora de faca no dente. É hora de energia. É hora de briga. É hora de coragem. Não é hora de sofrer. Não é hora. O familiar sofre depois, se infelizmente vier o óbito, sofre depois. A pessoa que recebeu o diagnóstico, não é hora de sofrer. Tem que ter essa posição mental. Então, a primeira virtude que eu separei aqui para a gente desenvolver é exatamente a virtude da aceitação. Eu não consigo lutar contra nada que eu não reconheço. Se eu fico naquela posição arrogante, porque quem não aceita algo que a vida dá, a vida deu, Eu acho até cômico algumas pessoas que são orgulhosas, que elas brigam com coisas tipo chuva. Caramba, tá chovendo, a pessoa brava. Chovendo, você acha que a chuva vai voltar pro céu assim? Porque você tá bravo? Porque você não aceitou a chuva? A vida é caos. Quem não aceitar que a vida é caos, quem busca na vida estabilidade, o que você sonha? Estabilidade financeira, estabilidade no amor. Esse cara é louco. Esse cara vai ficar louco, porque não existe isso. A nossa vida está sempre em constante mudança, que não está no nosso controle. Então, pessoas arrogantes, elas gostam de elas precisam do controle de tudo e de todos, para que tudo saia no seu controle. Então, isso é possível, gente? Isso é impossível. Então, assim, quando essa pessoa extremamente controladora, arrogante, que recebe um diagnóstico de câncer, ela aceita?
Não. Aí ela começa a brigar com Deus. Ela começa a brigar com a vida. Ela não consegue chegar. Ok, eu tenho essa doença, agora eu tenho que lutar contra ela. Ela não consegue entrar nessa posição. Ela fica destroçada emocionalmente. E aí ela começa a brigar literalmente com Deus. Por quê? E as frases do porquê comigo? Olha o tamanho da arrogância de quem fala a frase porquê comigo. Sabe quantos bilhões de pessoas tem no mundo? É um tal egoísmo, um tal orgulho de dizer, o outro pode, comigo não. Então, a gente tem que estar numa posição de humildade de, sim, as coisas podem acontecer comigo, sim. Eu vou lutar para não acontecer, mas se acontecer, eu tenho que ter a humildade de dizer, aconteceu comigo. Simples assim, parece muito simples o que eu estou dizendo. Mas se a gente olhar para como as pessoas lidam com essas coisas, é exatamente o contrário. É de forma de não aceitação. Então, da onde que vem tecnicamente no nosso comportamento a não aceitação? Do orgulho. Tudo bem? Então, orgulho, a definição técnica de orgulho é a necessidade primitiva de ter importância, para assim ser aceito e aprovado por um grupo, e assim ter a falsa ideia de sobrevivência. Ou seja, lá do tronco cerebral, numa busca de sobrevivência, eu tenho que ser aceito por um bando para me sentir protegido por aquele bando, então eu tenho que buscar essa aceitação. Para me buscar essa aceitação do grupo, eu tenho que ter importância. Daí nasce o orgulho, que é o ponto central de todas as neuroses, que é esse orgulho. Então, se eu tenho um orgulho muito grande, eu busco sempre essa importância, que é o pai do quê? Da vaidade, da soberba, do controle, né? De todas essas variáveis que o orgulho dá, que são várias. Eu vou até abrir para vocês, para quem não conhece esse quadro, dá uma olhadinha o que é algumas variáveis do orgulho, né? Então, a vaidade, a gente fala muito da autoestima, mas sabe quem tem baixa autoestima? Quem busca a autoestima. Você não perguntaria para pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, sobre se eles tinham autoestima. Percebe que é meio esdrúxulo a gente pensar numa pergunta dessa para essas figuras? Porque elas estão na humildade. Então, a gente precisa lembrar disso. Outra coisa que eu gosto de lembrar é que o câncer ele acontece no meu corpo, são as minhas células, né? A gente tem uma série de controles internos no nosso corpo, né? Nas nossas células, que faz com que essa arquitetura, né? Esse equilíbrio, ele se mantenha, mas o tempo todo a gente é esse caos ali, e células brigando para sobreexistirem nesse meu organismo aqui, e elas, e assim, é o meu corpo nessa arquitetura formada que pede socorro. Exato. A mim mesmo, né? Exatamente. Exatamente isso. E se eu não for esse protagonista, se eu não entrar nessa posição, como o senhor falou, de protagonista, que é a responsabilidade. Eu não buscar esta solução, se eu não sair dessa posição de vítima, eu perco a briga. Eu perco essa briga mental. Uma outra virtude muito importante, eu vou até dizer todas as virtudes que eu separei, que é de extrema importância a gente trabalhar para o câncer. De 33, aceitação, a fé, a eternidade, o bom humor, a perseverança, a paciência, o otimismo, a responsabilidade e a gratidão. Essas virtudes, elas são as fundamentais, e eu digo, elas parecem dentro do senso comum ou dentro de palavras religiosas. Eu estou dizendo aqui que a gente tem um estudo dentro da psicanálise do cérebro que não é isso. A coisa é muito mais profunda e muito mais séria do que, aparentemente, essas palavras no senso comum dão a entender. Tá? Então, por exemplo, a fé. A fé, no popular, exatamente, a gente tem que sair da fé cega e da fé religiosa. Não é isso que a virtude da fé quer dizer. Uma coisa importante dizer é que, quando eu digo virtude, nós estamos dizendo
que, de forma científica, a virtude é uma competência. E é uma competência que forma personalidade. Você não tem a sua personalidade? Então, tem pessoas que são mais introvertidas, extrovertidas, tem pessoas que são mais corajosas, outras mais medrosas, está dentro da sua personalidade. O que altera toda essa personalidade? Um dos elementos que compõe a sua personalidade? As competências de virtudes. Então, professor, você está me dizendo que quando eu estudo desenvolvo virtudes, eu estou alterando a minha personalidade? De forma científica, eu afirmo que sim. Tá? Então, o que é uma competência? E aí, o interessante é, eu só realmente altero, de fato, a minha personalidade quando é uma competência e não um conhecimento. Qual a diferença? Competência é a soma entre conhecimento, habilidade e atitude. Imagina, 15 anos estudando todas as religiões, todos os livros sagrados, eu posso dar uma aula sobre perdão aqui de 10 horas. Isso não quer dizer que eu sou hábil em perdoar. São coisas diferentes. E quando a gente desenvolve realmente competência, as três coisas, eu realmente conheço, sou hábil e entro em ação. Eu tenho a atitude de. Eu desenvolvo sim uma competência. E é a partir daí que compõe minha personalidade. E a partir daí é que eu consigo lutar de fato contra o câncer. Então, a gente não adianta a gente só ler. Mas vocês vão vir aqui na palestra, adianta não, eu tenho que desenvolver, por isso que eu desenvolvi vários exercícios para treinar essa área do cérebro, para treinar essas competências. Então, a fé, então agora a gente entende que é uma competência. Qual que é a competência da fé? É a gente sair do que Erich Fromm dizia sobre a dúvida crônica. O indivíduo, como ele quer ter controle sobre as coisas, e ele não tem certeza sobre as coisas, ele vive num estado de incerteza a todo momento. O que seria? Isso causa uma ansiedade muito grande. Tá? E essas ansiedades, elas deixam só de ser precursoras, elas se tornam persecutórias. Ou seja, elas ficam te perseguindo mentalmente para tudo. Será que o meu amigo não me ligou, ele saiu com outro amigo? Será que eles estão falando de mim? Olha, será que meu chefe está gostando de mim ainda? Será que os meus clientes ainda vão se manter? Ele vive em dúvida, ele não consegue escolher uma roupa, que aquilo causa um transtorno, um mal-estar nele, sempre. Estão falando de um transtorno. Muitas pessoas, quanto mais informações se chega, e hoje, ainda em 2023, acho que é o ano das notícias, né? Tem ET, os Estados Unidos abriu o ano congelado, terremoto na Turquia. Se a gente pegar o número de notícias que estão chegando, qual o nível de incerteza nós temos? Então, a virtude, a competência da fé não é fé religiosa, e sim a gente sair do estado, da posição de incerteza para a certeza. Então, você vai sair do câncer? Qual a posição que você tem que estar? Não tenho dúvida. Eu não tenho incerteza sobre isso. E o seu cérebro vai trabalhar ao seu favor sobre isso. A dúvida, e ficar no estado da dúvida, ele vai literalmente matar muitos neurotransmissores e vai te colocar numa desesperança. Você vai perder a esperança. Erich Fromm, um autor da psicanálise muito bom, ele dizia que, imagina que a criança, ela perde a fé do seio, aonde será que vai ter leite? Ela não tem, ela vai entrar em desespero. Então, assim, está extremamente ligada a palavra desespero com a falta de fé, com a falta de certeza. A pessoa que não está nesse estado de certeza, ela entra em desespero. E aí, em desespero, ela não luta. Ela não faz tudo o que ela tem que fazer. Então, a competência da fé é extremamente importante ser desenvolvida na situação do câncer. Uma outra coisa que é importante as pessoas buscarem é a sua relação com a própria morte.
muitas pessoas, até muito religiosas, não estão ainda satisfeitas com a ideia da própria morte. Elas querem ter controle sobre esta vida. Então, o que é que acontece? Eu vou para um lugar bom ou para um lugar ruim? Será que existe vida após a morte ou não? Será que acaba ou não? Eu tenho todas essas dúvidas. Se eu tenho um grau de dúvida muito alto sobre a morte, sobre o que acontece depois, na verdade eu entro em desespero agora. Porque qualquer notícia ruim, olha, talvez a minha mulher não está feliz comigo, ela vai me largar. O que o meu cérebro pensa? Ele faz uma projeção de futuro, né? O tronco cerebral, junto com a amígdala, ela faz uma projeção de futuro para o quê? Para tentar prever as coisas ruins, para tentar evitá-las. Só que nisso, eu só penso em coisa ruim. E é isso que quem está com câncer tem que evitar. Ó, essa projeção de futuro do se isso acontecer, vai acontecer outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, morte. No final desse pensamento tem a morte. Eu não tenho uma boa ideia sobre a morte. O que acontece? Eu entro em estado de ansiedade e desespero. E nesse estado eu não luto contra o câncer. Então, esse estado da fé e da eternidade quer dizer, eu tenho que buscar, sim, um bom entendimento sobre a morte, e aí eu não estou dizendo nem que religião. Tem 5.000, escolhe a sua, e vai se entender com a sua religião como é que é essa morte. Mas você tem que ter um pouco mais de certeza absoluta, ninguém tem. Então, tanto que tem 5.000 opiniões diferentes. Então, vai lá buscar a sua certeza, mas se acalme com ela. Tipo, ela tem que ser pelo menos boa. Tipo, a morte é ruim ou a morte ela é boa? A morte é boa. Pronto. A morte ela não é um pesadelo. Pronto. Se eu consigo entender isso dentro da minha religião, nesse processo que o tronco cerebral faz de projeção de futuro para evitar todas as dores, e lá no final tem a morte, eu não entro em desespero no final dessa cadeia. Tá? Uma coisa, inclusive, que quem tem o diagnóstico, quem tem câncer, tem que evitar é ficar pensando e planejando a sua morte. Ó, depois que eu for, viu, amor, você pode arranjar outro homem, tá? Ó, depois que eu for, você vende a casa. E começa a planejar a morte. Ele começa literalmente a planejar a morte. Você acha que você fazendo isso, você está ajudando o seu cérebro a vencer? Você está se colocando na certeza contrária. Não na certeza da vitória, da cura. E sim, você está se colocando na posição, literalmente, da morte. A gente não pode falar de doença, a gente tem que falar de saúde. Então, a gente não pode ficar planejando a morte. Não pode. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Tem gente que faz isso o dia inteiro. Fica pensando o dia inteiro. Depois da minha morte vai acontecer o quê? Depois do diagnóstico de câncer. Tem que parar com esses pensamentos. Então, como é que você faz isso? Porque a mente de muitas pessoas são obsessivas. Então, nessa obsessão, ela não para de pensar. Não para de pensar. Então, tem que fazer uma coisa muito simples, que parece simples e dá certo. Que é o que a gente faz no tratamento de toque, no transtorno obsessivo-compulsivo. O que a gente faz? O pensamento começou, a obsessão mental começou, a gente fala em voz alta, com a mão estendida, fala, para. É como dar uma bronca no cérebro, como se fosse uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e você dá uma bronca nele. Fala, para, não vai acontecer nada disso. Para, não está viajando na batata. Vou parar. Fica aí, você vai para o estado no aqui e agora. O que eu tenho que fazer? Tomar meu chá. Eu tenho que tomar meu chá, não vai acontecer nada disso, que bobagem. Vai lá e toma o seu chá. Volta para o estado do aqui e agora. Né? O que é a ansiedade? É o excesso de pensamento, ou do passado ou do futuro. Isso não vai resolver nada. Então você tem que brigar, literalmente, com aquela obsessão, com aquele excesso de pensamento, que ele só vai te atrapalhar. Ele não vai te colocar nesse estado de luta, de coragem contra o câncer. Então, é muito importante fazer esse para. Dá uma bronca no seu cérebro e fala, para. É muita besteira que está pensando. Pelo amor de Deus. Eu já vi minha mulher com três maridos já. Só hoje à tarde. Então, você tem que brigar com ele. Briga com ele mesmo, tá? Uma que parece uma virtude boba, mas ela é, acho que a mais séria, é o bom humor. As pessoas têm que aprender o auto-bullying. Então, quando começa, por exemplo, a cair o cabelo, com as químios, por exemplo, qual que é a primeira coisa que a pessoa... Qual o estado que a pessoa entra? A maioria delas. Vergonha. E começa a comprar pano.
E tem o mercado do pano na cabeça do câncer. Começa a brincar com isso. É só, de novo, o orgulho, a vaidade vai fazer, eu tô feia. É por isso que a rede, inclusive, né, nossa parceira aí, a Rede de Olho no Câncer, fala muito da autoestima. A gente tem que usar o bom humor, a gente tem que aprender a rir de nós mesmos. Isso faz um trabalho gigantesco no nosso cérebro. Gigantesco. Porque da onde vem o humor, tecnicamente? Lá em Aristóteles, vamos lá, traz na filosofia e vamos ver da onde nasceu a comédia. A comédia nasceu da tragédia, que foi uma forma de lidar com a tragédia. Daí nasceu a comédia. E é exatamente assim que a gente vai ter que lidar com a nossa tragédia. Então, qual que é a minha tragédia? Eu sou magrinho demais, eu sou gordinho demais, puxa, eu tenho câncer, eu tô careca, eu não consigo andar, olha, eu tô vomitando. Qualquer coisa, faça uma piada disso. Você vai trazer uma energia gigantesca para isso, vai sair da posição de vítima, vai aumentar a sua coragem, e a probabilidade de você sair disso é gigantesca. Eu posso até eleger que uma das principais aqui é o bom humor. Não rebaixem de forma alguma a palavra bom humor como uma coisa simples e boba. A gente acha que comédia é uma coisa muito... porque a gente ri, então a gente acha que é uma bobagem. O humor é muito sério, tá? E é uma das técnicas mais importantes que a gente tem para lidar com a tragédia. Quando eu dou essa aula, eu sempre comento de um querido amigo, um roteirista, o Newton Canito, que criou A Deus é o Humor, exatamente. Ele criou, de forma cômica, uma igreja, né? A Deus é o Humor, onde as pessoas iam para contar suas tragédias de forma cômica, de forma de stand-up, de forma de esquetes. E aí, quando elas contam histórias pesadíssimas, quando elas saíram de lá, caramba, não tem mais peso. Essa história não me pesa mais, ela não me traumatiza mais. Se você lidar com o seu câncer de forma trágica, pesada, triste, morte, densa, como você acha que o seu corpo vai reagir a isso? Fala para mim. Então, a gente tem que rir, fazer piada mesmo. Isso vai ajudar você a lidar com essa tragédia de forma cômica. Você vai sair da posição e vai dar uma enxurrada de neurotransmissores positivos no seu cérebro. O que você vai gerar de endorfinas, serotoninas, e vai ser maravilhoso. E você vai sair dessas posições da vítima, da posição da criança desejada, que a gente falou no começo. Então, o humor ele é muito poderoso. O humor é muito poderoso. Tanto que é uma virtude, onde tem em todas as religiões. Está lá escrito em todos os livros sagrados. Não é uma coisa simples, não é uma coisa boa. Tá? Obviamente, dentro dessa arrogância, a gente tem a virtude da paciência. Né? A gente quer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito. E as coisas não acontecem. Às vezes o tratamento é mais longo, às vezes eu queria para amanhã, eu queria estar fazendo coisas que naquele momento em tratamento eu não posso fazer. Então, a gente fazer uma gestão de desejos que não dá para realizar naquele momento é muito importante. Ter paciência, de novo, é ser humilde, é entender que a vida tem um processo, que eu tenho que aprender alguma coisa com aquela situação, que eu tenho que fazer a leitura do que o mundo, o universo está querendo me mostrar naquele tempo. E eu esperar o tempo das coisas. Né? Eu dizia, inclusive, que é o mesmo conselho que eu dou para os bariátricos, esses dias eu dei numa aula, que o cara acabar de fazer a cirurgia bariátrica, no primeiro mês que ele está naquela dieta líquida, que ele só pode tomar um copinho assim, ele fica desejando ir para o McDonald's. Ele quer, não, eu quero uma lata de leite condensado. E eu tenho pacientes que foi a óbito por causa disso. Por 10 dias de cirurgia, o indivíduo foi lá e tomou uma lata de leite moço, foi a óbito. Então, assim, por quê? Porque ele não conseguiu controlar o desejo. Então, é importante que nesse período a gente
fique feliz, ou seja, aí eu vou entrar com a outra virtude que é gratidão. Ser grato com o que a gente consegue fazer naquele momento. Puxa, eu estou lá debilitado, sem força. Ai, nossa, eu queria fazer sexo animal. Querido, meu Deus do céu, mas por que você está planejando ficar frustrado? A frustração vem de expectativas frustradas, né? de expectativas não atendidas. Por que eu tenho que ficar criando tudo que eu não posso fazer? Por que eu tenho que ficar verbalizando? Por que eu tenho que ficar pensando em tudo que eu não posso fazer naquele momento? Então, toda a frustração, Freud diz que a gente entra numa cadeia, numa sequência emocional. Essa é a principal teoria do Freud. Tudo gira em torno dessa teoria. Então, de forma rápida aqui, desejo, frustrou, então vai para a frustração, aí vai para a hostilidade, para o ódio, eu entro em estado de ódio, depois o ódio entra em ação e vira destruição. Então, desejo, frustração, ódio, destruição, culpa e autossabotagem. Quando eu fico com um caminhão de desejos frustrados, eu não estou precisando fazer sexo, eu não posso comer tal coisa, eu não tenho força para fazer tanto exercício como eu fazia, você está no meio de um processo de tratamento de câncer, e você está com aquele mar de desejo de tudo que você não pode fazer. Aquilo entra no seu cérebro, vai cair nessa cadeia, e você vê o final? Autossabotagem. E tudo que era bom para você, você não vai fazer. Tudo que você poderia fazer para melhorar, você vai sabotar, e aí você vai entrar numa racionalização. É porque eu não tenho força. Porque eu esqueci. Porque eu não estou animado para isso. E, na verdade, você entrou num estado de autossabotagem. Por quê? Porque fica tendo 1 milhão de expectativas, de desejos, que naquela hora eu tenho que falar assim, agora não é hora. Cérebro, pelo amor de Deus, agora não é hora disso. Eu tenho que entrar em estado de gratidão do que eu posso fazer agora. Que legal. Vou maratonar a Netflix, tá ótimo. Vou ficar feliz com isso. Não, eu vou ficar pensando em tudo que eu não posso fazer. O indivíduo, ele está sempre insatisfeito. Então, o estado de gratidão, a virtude da gratidão nos coloca sempre no que a gente tem. Ela nos coloca no aqui e agora dizendo, caramba, eu ainda tenho uma família, olha, tenho gente cuidando de mim, olha, eu tenho apoio daqui e dali. Eu consigo reconhecer as coisas boas. Porque instintivamente e primitivamente, quando a gente não entra nesse estado de gratidão, automaticamente a gente sempre vai olhar para a falta. Pode ver, eu tenho pacientes que, olha, antes de ontem mesmo, tratando uma paciente que, num divórcio, ela ficou com 4 milhões, mais pensões, mais isso, aquilo. Ela estava chorando desesperada. Por quê? Porque, obviamente, ela tinha muito mais do que isso no casamento. Essa pessoa realmente não vai conseguir sobreviver? Vai. Ela vai dar um jeito de sobreviver com 4 milhões. Vai. Agora, o indivíduo, ela sempre vai olhar o quê? O que me falta. E o indivíduo que está na posição do câncer, que ficar desejando tudo que te falta, que eu não consigo fazer, que eu não tenho agora, e ficar, é porque eu não estou dando amor pro meu marido, para minha esposa, porque eu não estou conseguindo brincar com meu filho. Querido, para. Entra no estado de gratidão do que você tem naquele momento. E aí você sai da falta. Saiu da falta, não entra na sequência emocional, não entra em autossabotagem, aí vai fazer tudo que tem que fazer. Eu sei que é rápido tudo que eu falei aqui, mas eu vou deixar vários links para vocês de vídeos gratuitos que a gente tem sobre toda a sequência emocional, tá? De todas as virtudes, áudios que vocês podem ficar reprogramando o cérebro, tudo gratuito. Tá? Eu deixo depois todos os links para vocês no final, porque eu sei que é muita informação, óbvio. Tá? Mas para vocês entenderem tecnicamente a importância de treinar a gratidão. Porque a gratidão é outra que entrou no popular, no senso comum, e parece aquela galera da gratiluz. Eu vou ficar grato. Tá? E parece que é uma bobagem. Não é. Não é. Sair da falta, né? Sair dessa posição sempre do que está me faltando e ser grato pela minha vida, grato pelas coisas que eu tenho, me tira dessa falta, me tirou da falta, eu saio dessa sequência emocional e eu não vou cair lá no estado de culpa e no estado da autossabotagem. Eu tenho que evitar completamente esse estado de autossabotagem para me curar de uma doença.
porque senão eu não vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu vou racionalizar e sabotar isso. Certo? Certo? Vamos lá, que eu esqueci de mais algum. Deixa eu ver o meu horário primeiro, né? Ó, estamos aí há 5 minutos, na verdade. Eu vou abrir, então, para perguntas ou declarações. Doutor, e aí? Eu queria ouvir as perguntas também das pessoas, falas. Mas deixa eu falar um ponto aqui, Eduardo. Hoje a gente vive, eu acho que mais acentuadamente, uma epidemia de solidão. A doença, o câncer, ele também coloca o indivíduo muito nesse lugar de mais isolamento, né, consigo, perdas de capacidades, né, que você vai ter, dor, né? Eu fico imaginando assim, e a gente vai trabalhar, ou vai insistir num trabalho para tirar esse peso, esse pesar que você passa a sentir com todos esses reveses. Sim. Né? Eu acho que lembrar, eu penso realmente, da gente ter uma atenção muito na tua área, você deve ter isso diariamente, né, todos os dias, né, que é justamente essa necessidade da presença, né, da presença do outro. Nós nunca vamos estar no lugar do outro, né? Não tem como, isso é impossível fisicamente, né? Esse é um trabalho de compreensão sobre o que é o sofrimento que o outro passa, né? E como a gente atua para atenuar, reduzir, eliminar sofrimento, participando daquela vida ali, né? Convidando ele a participar da própria vida, para conosco também. Então, que todas essas dificuldades que a gente detecta, e elas acontecem, são muito difíceis, né? Mas eu também tenho essa visão de que a gente tem que trabalhar a favor das virtudes, né? Eu coloquei uma questão aqui de como é que eu falo sobre fé numa visão totalmente cética das coisas, e a gente precisa ter ceticismo também, né, para compreender as coisas, uma visão ateísta, né, e como é que eu falo sobre fé? Na verdade, a gente está buscando falar sobre sentido, né, as coisas que a gente emprega. E a fé é exatamente isso, né? Não é religiosa, né? É simplesmente sair do estado da incerteza, né? Ela é desenvolver a luta contra a dúvida crônica que a gente tem. E nunca a fé religiosa, então, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em algo. Não é isso, né? A gente sair realmente do estado da dúvida. E porque a dúvida faz com que a gente entre nessa incerteza e entre em desespero. Entrou em desespero, a gente perde as forças de lutar. A gente se desampara e perde o rumo da coisa. É muito difícil a gente lutar desesperado. Né? Então a gente tem que Hoje eu vi uma cena do filme Nós que aqui estamos por vós esperamos, que eu assisti novamente para uma aula, um documentário do Marcelo Mazagão, onde ele faz um recordatório sobre o século XX, com uma compilação de imagens, uma trilha maravilhosa, enfim. E tem uma cena lá que ele escolhe, que é o Fred Astaire dançando com um cabideiro. E, ao mesmo tempo, ele coloca uma cena do Garrincha driblando vários jogadores, Botafogo, Vasco, Flamengo, enfim. É o instante que o Garrincha está driblando e aquela torcida acompanhando, e o Fred dançando com aquele cabideiro, e no fim ele reverencia o cabideiro, né? E o Garrincha ele está celebrando todo aquele balé que ele está produzindo, né? Convidando aquelas pessoas a participarem. Eu acho que esse deleite do jogo, do acontecer, né? Da dança, né? Daquilo, da música, que a gente vem perdendo,
A gente trabalha contra essas coisas que a gente cria que são fantásticas, né, para dar significado à nossa existência, à nossa interação com o universo, o cosmos, o divino, que seja. Tá? E eu acho que eu sempre penso que é fomentar isso, né? Potencializar isso que nós criamos, que traz esse humor, que traz essa espiritualidade, né? Que traz essa a atenuação para a nossa angústia, né? Porque a gente nasce perguntando, mas por quê? Né? Qual o motivo disso tudo aqui? Isso é uma questão fundamental que você está falando, que é o sentido da vida. Se eu não tenho sentido na vida, e eu não, com o diagnóstico de câncer, eu entro exatamente... Por que lutar por isso? Então, quando indivíduos mais individuados, né, pessoas que encontram o seu eu mais profundo, e existe um propósito nisso, para quem não sabe, tecnicamente, eu vou explicar de uma forma bem simples. O que é propósito? Propósito é o seu eu profundo, o seu self, aquela centelha divina. Então, é o seu eu em movimento para o próximo. Então, quer dizer que propósito nunca é para mim mesmo? Não, isso são objetivos. O propósito, ele nunca é egoísta. Ele nunca é orgulhoso. O propósito, ele é sempre um eu em movimento para o próximo. Então, quando aqui a gente está vivendo, eu, doutora, e aonde aqui? Num propósito. A gente está lutando aqui para levar cura. Exatamente é o nosso propósito, levar a cura. É para próximo, é para um próximo. Vem do meu eu mais profundo. Então, quando a gente tem um propósito, a gente tem o sentido da vida. O sentido da nossa vida tem que ser esse propósito. E só que muitas pessoas ainda estão buscando em si mesmas, de forma egoísta, de forma orgulhosa. Então, para você encontrar o teu propósito, sai. Olha que interessante, para encontrar o meu eu tenho que, na verdade, não olhar para mim. Eu tenho que olhar para o outro. Quando eu olhar para o outro, eu consigo encontrar eu. E encontrando eu, lutando por colocando esse eu em movimento, eu encontro o propósito. E você vai ter muito mais força para lutar contra o câncer. Eu garanto isso. Realmente olhe para o próximo. E você vai elaborar, literalmente, esse lobo frontal de forma mais ampla. Como é contraditório, né? Na verdade, eu paro de buscar eu e encontro eu, né? Eu paro de buscar mim, encontro eu, na verdade. Né? Exatamente isso. Tem pergunta? O Caio tá... Tem no chat aqui. Tem no chat, então vamos lá para o chat. Como a família, amigos e todos os cuidadores podem acolher a pessoa com câncer? Abre o áudio, seu Kaique, e lê a pergunta para todo mundo escutar. Ô, Edu, quer que eu Cabelinho, querido. perguntei? Eu queria perguntar para você como que a família e os amigos, os cuidadores podem acolher as pessoas que estão com câncer. Ótimo. Isso é fundamental. O ambiente traz um tom, traz um clima, né? Ele leva o indivíduo também a certos pensamentos. Então, o cuidador, o familiar que está do lado de quem tem o diagnóstico, ele pode entrar em vitimismo? Ele pode entrar em drama, em tragédia? Ai, coitadinho. Tá doendo. Claro que tá com dor. É uma situação de merda. Você não pode abrir janela, colocar música, isso vai passar, tá doendo, tirar a atenção, trazer alegria para aquele momento, trazer a confiança para aquele momento, também não ficar em projeção da sua própria dúvida da sua existência, da sua própria morte, e projetar naquela situação. E também entrar em posição, e aí você coloca o outro em mais posição de vítima, e mais em ganho secundário, porque existe o ganho chamado terciário. O que é o ganho terciário? Ou seja, eu também ganho algum tipo de afeto, algum tipo de alívio, também pela dor do outro. Ou seja, olha, minha esposa está com câncer, eu não posso ir trabalhar, e as pessoas também todas falam, caramba, que difícil para você, hein? E eu ganho um grau de atenção, eu ganho um grau de amor
dos outros, de todas as pessoas, porque a minha esposa está com câncer. Isso Jung dizia que era o ganho terciário. E aí a gente não sai dessa posição. Então, tanto o doente no ganho secundário, quanto o familiar no ganho terciário, tem que sair dessas posições. E não querer amor por isso. E trazer o bom humor, tem que fazer piada, tem que zoar com a cara do cara. Ela tá careca, zoa, pode brincar mesmo. Tem o pudor da brincadeira. Que não seja humilhante, não é nada disso. Você entender que é a brincadeira de brincar mesmo, trazer essa alegria, a brincadeira, trazer o sol, trazer energia para casa, para o ambiente. E sem ficar fazendo drama. O drama nunca ajudou ninguém, só o roteirista. Ele é o único cara que ganha dinheiro, se deu bem com drama, foi o roteirista. Tá? O cinema. O resto todo não ajuda em nada. Então, essa pergunta que a Ká fez é fundamental. Esse cara vai trazer o clima, ele vai ajudar o outro a melhorar. O que a gente não pode é ser acompanhante fóbico. O que é acompanhante fóbico? O outro tem a sua neurose, o seu ganho secundário, a sua posição de vítima, o seu drama. E eu ficar sustentando o drama do outro. Então, eu trago um drama e eu sustento. Eu não posso sustentar. Isso não é falta de acolhimento, entenda. Nossa, mas está doendo, porque comigo? Se eu disser é mesmo, eu pareço que estou ajudando, não pareço? E quando eu falo assim, e se eu enfrentar isso e dizer, com você com todo mundo, então vamos lutar. Não parece que eu estou sendo frio? Que eu não estou acolhendo? Entendam, gente, entendam. É desse jeito. Eu tenho que levar ele para a cura. E não coitadinho, e ser acompanhante fóbico da neurose. Parece que a gente está sendo duro. Não tá. Eu só não estou sendo acompanhante fóbico da dor. É óbvio que está doendo, é óbvio que está sofrendo. Eu não posso ficar nessa posição. A gente já entendeu aqui na palestra que a gente não pode. Então a gente tem que ajudar o outro. E não é no tadinho que a gente vai ajudar. É na alegria. É sim no acolhimento, no abraço, no beijo, no amor. Mas com alegria. E não no tadinho. Esse mesmo beijo, aquele mesmo abraço, pode ser com sorriso, pode ser com esperança, com otimismo e não com drama. Lembra que o mesmo abraço pode ter 2 tons diferentes, o dramático ou do otimismo. Escolha o mesmo beijo, o mesmo abraço com otimismo. Vai passar. Isso aqui é só uma passagem. Esquece isso. Está doendo? Aguenta que vai passar isso. Você pode levar essa energia com o seu abraço. Então não é deixar de abraçar e de beijar e de dar amor, carinho, afeto. Mas é um afeto sem drama. É um afeto sem trevas. É um afeto da esperança. É um afeto do otimismo. Então é um amor para frente, para cima no positivo e não no negativo. Cris, meu bem. Pergunta. Tudo bom? Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com você, Edu, e com vocês todos também. Edu, você disse no começo sobre aceitação, né? Aí eu pensei o seguinte: a pessoa que que recebe essa notícia, né? Ela começa a viver as fases do luto, não do luto de morte, mas do luto de perda, né? Porque a última fase do luto é a aceitação, né? E aí ela começa a ter aquelas fases de passar pela depressão, passar pela raiva, pela barganha, enfim, né? Passa por tudo isso aí. Tanto a pessoa, quanto também os cuidadores, sim, às vezes, né? Então, não sei. Eu gostaria que você me dissesse se é isso mesmo. É isso mesmo. Entra mesmo, tá? Entra na revolta primeiro, e aí vai na depressão, depois revolta, vai entrando em todos os estágios, sim. Esses são os estágios. Por isso que a gente tem que antecipar isso o máximo possível na aceitação. Entendam o seguinte, tem gente que não entra nessa aceitação. Não é porque, olha, a gente passa por esses estágios e aí a gente entra na aceitação. Não é, tem gente que não entra. E é uma grande maioria que às vezes não entra.
Então, a gente tem que lutar por essa... E aí é fundamental entender que, por que não entra? É natural passar pela tristeza, é natural de passar pela raiva. Passar por estágio é natural, é humano. Não sair dele é arrogância. Aí é escolha nossa. É a posição, sim, do porquê comigo, que eu estava falando no começo. Então, pô, a gente tem direito. Pô, acabei de ter um diagnóstico de câncer. Cara, me dá direito de ficar uma semana em depressão, mais uma semana puto. Tudo bem. Tudo bem. Pô, você é humano, caramba. Agora, a pessoa que não sai desses estágios porque não aceita de jeito nenhum o diagnóstico é arrogância. Então, a gente tem que treinar essa arrogância, tem que aliviar esse orgulho e a gente entrar nessa aceitação. Porque senão não luta. A gente não consegue lutar por algo que a gente não reconhece que existe. Que a gente não aceita. Eu não aceito que isso aqui existe. Não aceito, não me conformo. Você não se conforma? Você não vai entrar na posição de luta. Então, sim, temos o direito de ser humanos e entrar nesses estágios. Mas não aceitar, não sair dessa posição, aí é orgulho mesmo. É orgulho. Temos que levar essa humildade para a humanidade, entender que quem nós somos, quem sou eu, cara? Entendeu? Quem somos nós? Uma agulhinha desse tamanho, assim, ó, no planeta. Então, por que comigo? É uma frase louca, né? Tá certo. Obrigada. Tudo bem. Queridos, vou abrir para vocês perguntarem mais um pouco, para vocês fazerem qualquer declaração. A gente vai encerrando aqui mais alguns minutos. Eu quero agradecer novamente, retificar essa gratidão pelo doutor, né, pela Rita, pela presença de todos aqui, que sempre ilustra muito. E vai ficar gravado isso daqui, a gente vai fazer uma ediçãozinha, tá, para deixar até mais bonito, mais didático. E vamos espalhar isso e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Esse é o objetivo da coisa, né? E qualquer pessoa que precisa da ajuda, a gente faz umas palestras, a gente tem aqui o Instituto que tem o acolhimento terapêutico. Eu não tenho dinheiro, os nossos alunos são lindos, maravilhosos, atendem no estágio, eu estou aqui dando supervisão para isso, ou seja, a gente sempre cria algo e a gente consegue levar o bem e acolher quem precisa. Nath, fala, meu bem. Boa noite, dá para me ouvir bem? Que eu estou com um fone aqui diferente. Tá. É um prazer estar aqui também, queria falar boa noite para vocês, e é mais para compartilhar mesmo uma história. A minha mãe, ela faleceu com câncer há 12 anos, vai fazer 13 anos esse ano. E assim, na época, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu levo até hoje comigo, foi que o médico, né, foi descoberto muito tarde. Foi tratado primeiro como se fosse uma gastrite, aí na hora que foi descobrir estava muito grande já, não tinha muito mais o que fazer. Fizeram a operação, não tinha muito mais o que fazer. E aí ele falou, né, que a causa do câncer foi questões de que ela não cuidava muito bem da saúde, ela fumava, ela bebia, não tinha uma alimentação muito saudável. Mas o ponto que me chamou mais atenção na época foi ele dizendo que as questões emocionais também ajudaram muito ao câncer vir à tona, assim, e com força mesmo. E na época eu nem imaginava que isso era possível. Então, para mim, assim, mudou muito uma chave na minha cabeça quando ele falou isso. É maravilhoso você dizer isso, porque a verdade é que a nossa luta aqui é contra o câncer e nós estamos falando não de prevenção. Porque se a gente falar nesse ângulo, desenvolver as virtudes, todas as outras, o amor ao próximo, a caridade, o cuidado com o corpo, a brandura, eu posso afirmar que dessa forma a gente também está combatendo o câncer, prevenindo o câncer, óbvio, com toda certeza e com toda clareza. Claro que o objetivo da palestra aqui é a gente acolher as pessoas que já receberam o diagnóstico e os familiares. Mas eu posso afirmar que a gente também consegue evitar o câncer se a gente for mais virtuoso? Com 100% de certeza que sim. Né? Com certeza sim. Ainda bem que você deu esse testemunho. Com certeza, absoluto. O câncer tem muito, 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 muito emocional. Né? Muito, muito, muito mesmo. Doutor, mais alguma palavra?
Eu estava prestando atenção no depoimento da Natália, nas falas da Camila e da Cristina, né, porque elas trouxeram esses pontos de quem cuida, né? De quem cuida, né? A Cristina falou das fases do luto, e a gente observa isso muito claro, né? Não só muito mais nos cuidadores, né? E a gente nota isso muito de forma, às vezes, bem prévia, né? Muito antes de acontecer um desfecho para um processo de adoecimento como o câncer. A aceitação que o Eduardo tocou bastante nesse ponto, né? Nesse estágio, é algo que se revela muito difícil de ser trabalhado, né? Desde o início, né? Você está com uma notícia extremamente impactante, que aí não tem relação direta com a extensão da doença, né? Você pode ter uma doença diminuta, curável, potencialmente curável, e você já ser muito impactado em relação à possibilidade de morrer mais brevemente, e isso transforma a sua vida. Aceitar um diagnóstico desse, o que isso vai reverberar para toda a tua vida, não é simples, nada. A gente sabe que não é nada fácil, é um trabalho árduo para o indivíduo, né? E que requer um trabalho hercúleo mesmo para quem está cuidando, tá? Mas é possível. Reforço, a gente nota uma dificuldade, esse estágio ele pode ser muito demorado, né? Ele continuar por muito tempo e ter essa relação com uma incapacidade mesmo de compreender, né? Daquele que está passando, uma certa arrogância, né? Como o Eduardo fez muito claro. A Natália traz um testemunho desse. Olha, como nós não temos como mostrar, né, o fator emocional como uma alteração ali que a gente identifica realmente, né, a gente olha, enxerga, está aqui, é esse gene que está mutado aqui, que produz todo esse caldo caótico aqui no ser, e tem essa origem. Não, a gente não tem isso assim tão definido, mas você observa, só de notar todo um histórico de uma pessoa, né? Porque tudo aquilo porque ela passa durante uma vida, né? As escolhas que nós vamos fazendo, né? Porque eu opto por isso, porque eu sofro essa agressão do exterior, porque eu me relaciono com esse ambiente dessa forma, né? E o que isso vai transformando nessa minha saúde mental, né? Então, tudo isso vai se modificando e, sim, a gente vai potencializar ou a gente vai desencadear, né? Um processo que está ali por acontecer, eu vou facilitar de alguma forma, né? Você não tem como falar isso de maneira direta, bem, acontece exatamente esse fluxo aqui, mas a gente vai encontrar muito, se você debruça, você vai encontrar esse fator emocional como um componente importante nesse processo de adoecimento do câncer, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente, sim, quando você lida com isso de uma outra maneira, né? Veja, Eduardo e todos vocês que estão aqui, a gente fala muito em processo de cura, né? A gente fala em cura como se eu precise atingir todo um controle absoluto, né, sobre essa doença, e muitas vezes a gente não vai falar de uma cura definitiva, mas ainda assim a gente pode falar de cura, né? O que é que a gente chama de cura, né? Porque numa palestra anterior, e a gente repete muito isso, as pessoas não são vencidas. Se elas elas são vitoriosas, nós somos vitoriosos, a gente está trabalhando a favor da vida, que acontece no espaço-tempo que for. E é sobre isso, a gente lembrar sobre isso. A gente tá vivendo.
A gente está vivendo a todo instante, nesse tempo presente. É sobre isso que a gente precisa lembrar. Eu Não é contra falei a demais, né, Eduardo? Mas obrigado pelo testemunho, tá, Natália? Eu mais uma palavrinha. Hoje eu estou me despedindo de uma amiga querida que partiu hoje, né? Ela tinha quase 80 anos de idade. Ela uma capacidade de resiliência impressionante, sabe? Uma vida onde sempre que eu a encontrava, ela falava sobre dançar, e ela está sempre dançando, era muito gostoso, de verdade, tá? Eu lembro ela já com muita saudade dos nossos encontros, porque o atendimento em consultório, para mim, é um encontro com a pessoa, né? Você está encontrando uma pessoa que está acontecendo naquele instante ali. A minha vida acontece naquele momento, naquele encontro também. Eu não vou separar um instante para fazer um atendimento e vou viver no outro instante. Não, a gente está nossas histórias estão se encontrando e acontecendo. Muito obrigado a todos. Isso aí. Isso é humanização, né? Exatamente. Parabéns, doutor José. Obrigado mesmo. Sheilinha, meu bem. Querido, eu tenho duas situações diferentes, né, nessa questão. Eu tive o caso do meu pai que teve câncer, né, muitos anos atrás, um câncer de pele, que ele ignorou e curou-se rapidinho. E depois de uns anos ele teve câncer de cólon, no qual foi ressecado, foi feito todo o tratamento necessário e o câncer calcificou-se, tá? Calcificou-se no fígado, com metástase de fígado, ficou calcificado lá, acho que com 20 milímetros a 2 milímetros. Eu sei que, tipo, acho que era 2 milímetros. Aí, o que acontece? Aí, se a gente vai para questão emocional de novo, né? Foi feito o exame e ele calcificou, ficou lá por 2 milímetros. Meu pai sofreu não ele, mas passou por uma coisa que o deixou muito revoltado, obviamente, com uma das filhas dele, né? Minha irmã, mas eu falo filha dele por questão de minha irmã, mas uma das filhas. E a caçula, e ele ficou muito revoltado, muito indignado, ela acabou sendo abusada sexualmente, isso e aquilo. E ele ficou muito, muito, né? Como um pai, não estou aqui de forma alguma, né, para julgar. E você viu um câncer que estava simplesmente calcificado, com 2 milímetros em 4 meses e para 12 centímetros. Nossa. Tá? Então, assim, obviamente, depois dessa, ele veio a óbito, né? Lógico. Então, assim, é a prova de que o emocional, porque é aquela história, ele falou que perdoava a pessoa que fez, até porque ele conhecia, foi um parente todo. Ele falou que perdoava, mas é onde a gente entra na questão da virtude. O falar eu perdoo, o não desejar mal, é diferente de você realmente sentir aquilo de coração, assumir para si, né? Então, assim, porque às vezes quem perdoa não precisa nem falar, ela só sente dentro de si, não está nem preocupada se os outros acham que ela perdoa ou não perdoa, porque é um problema dela consigo, então ela nem precisa falar, eu perdoei ele, não te interessa o que eu fiz com ele, né? Então, eu tenho essa questão que prova realmente o quão é complexa essa situação do que o emocional realmente foi um boom, assim, de repente, você percebe pelos exames mesmo que foram feitos de uma data para outra. E, por outro lado, conheço uma pessoa, na verdade, eu não conheço pessoalmente, mas convivo com pessoas que conhecem, uma criança que foi desenganada, né? Desde pequena, já teve metástase em tudo quanto é órgão, já ressecou várias partes de todos os órgãos e hoje ele é formado em medicina e trabalha como médico, tá? E assim, é aquela coisa, tá aí, entendeu? Tá aí, cada um passa pelo que tem que passar, o que muda é como vamos passar. É a nossa escolha de como vamos passar que eu acho que faz grande diferença, porque o que é seu. Ninguém vai mudar. Agora, você pode passar mal e piorando cada momento, ou você pode simplesmente resignar e ir embora. É o que tem para agora e vamos ser felizes com o que tem para agora. O teu relato é espetacular por vários pontos. Começo dizendo, nada do que a gente está falando aqui, para quem está assistindo ou não conhece tanto as virtudes, a gente não está romantizando ou dizendo que é fácil. Em nenhum momento a gente está dizendo que esse trem é fácil. Tá? Mas exatamente dizer que difícil é o caminho do fim. Então, não estamos dizendo que é fácil.
mas é a escolha de dizer para o nosso cérebro que sim, é fácil, eu vou lutar contra esse negócio. É a posição que a gente tem. Então, o relato que você dá é o que eu dizia no começo, a diferença entre apenas conhecer e criar uma competência. Ele conhecia, ele quis dar o perdão, mas ele não criou realmente, de fato, uma competência. O câncer explodiu. Uma situação nem julgando nada, porque é uma situação muito dura para ele. Se ele não tinha esse estágio do perdão, o perdão, de uma forma rápida aqui, não é eu te perdoo, isso não é perdão. Perdão é parar de vibrar ódio e mágoa. Então não adianta eu dizer, eu perdoo, ou agora é com Deus, nada disso. Quando a gente realmente para de vibrar o ódio e a mágoa, isso é o verdadeiro perdão. Então tem muita gente que diz que perdoa, porém não atingiu a competência do perdão, que é parar realmente de vibrar o ódio e a mágoa. E ainda digo mais, um dos principais motivos de câncer é exatamente ficar vibrando ódio e mágoa, né? Então posso dizer que uma das maiores competências que a gente pode prevenir o câncer é o perdão. Edu, uma coisa que eu acho que, assim, que foi muito interessante, que também pega, é a culpa, porque eu não sei também se ele se perdoou, porque ele era policial e ele passou a vida inteira prendendo pessoas que abusavam de crianças e que faziam essas coisas. E aí, de repente, quando chegou a vez da filha dele, e a frustração de, tipo assim, eu não fiz, eu não previ, eu não enxerguei, né? Então, a questão da culpa, o auto-perdão também, eu acho que foi uma das coisas que talvez até tenha mais pego aí. Super, super, super. O de se até da arrogância do eu deveria ter evitado, eu deveria ter visto. É uma posição arrogante, é óbvio, ele não tinha culpa de nada, coitado, né? Ele não tinha o que fazer antes nem depois, e simplesmente ele tinha que ter tido esse entendimento. Mas a dor não deixou, a culpa não deixou, e infelizmente o câncer foi lá, provando do que a gente está falando exatamente aqui, ele explodiu, infelizmente. Mas é isso, belo relato. Ilustrou tudo que a gente falou até agora. Parabéns. É isso aí. Exatamente isso. Exatamente isso. Amores, muito, muito rico todos os relatos aqui, todas as contribuições. Agora, para nos estender, vou deixar aqui mais realmente agora os últimos minutos. Quem quiser falar sobre o relato da Sheryl, dê mais um relato. Vou dar a nossa última abertura aqui e vamos encerrando logo após. O Edu. O último... desculpa. Desculpa. Pode falar, Camila. Eu só queria recomendar 2 livros aí. Um se chama Você Pode Curar Sua Vida, sobre Eloise Ray. Ela escreveu um livro que ela curou o câncer e transformou isso também no propósito dela de vida, né, que era ajudar outras pessoas. E ela fala que o nosso corpo físico, emocional e psíquico, ele é junto, apesar de ter nomes diferentes. Então, a gente tem que cuidar de todos esses corpos, né, porque é um corpo só, na verdade. E também queria recomendar a Revolução das Virtudes, que eu acho que é isso, né? A gente... Esquece de recomendar o próprio livro. Ainda bem que ainda alguém lembra. Gente, exatamente, vamos ler o livro, né? Vamos ler o livro, vamos... Isso, criar competência. Criar competência. Se eu não tenho a competência de lembrar do livro. É isso aí, bem lembrado. Obrigado, cara. Edu, acho que a terapia em todos, na vida, né? Para a vida da gente é bastante importante, né? Veja aí no caso do pai da Sheila, o quanto essa pessoa guardou, né? Tantas coisas e tantas culpas, como a Sheila mesmo disse, né? Então, acho que quando acontece um fato desse, como o câncer, né? Tanto para quem cuida, para quem está sofrendo, né, o câncer, a terapia é bastante importante. Vai amenizar bastante, né, essa situação. Eu acredito. Vai. Lógico que se tivesse fazendo terapia, é provável, né,
que tenha câncer, sim, né? Mas é diferente, a aceitação é maior. No caso do pai da Xê, tenho a audácia, não é uma loucura que eu vou falar, que a gente não tem controle sobre nada disso. Mas eu vou ser bicudo de dizer que a gente ia evitar isso. Se ele tivesse fazendo um tratamento, se ele tivesse a gente conseguindo entrar na cabeça dele da humildade, do orgulho, fora do controle, sem a culpa, muito talvez aqui a gente conseguiria evitar esse... O perdão, o auto-perdão, que, como ela bem disse mesmo, seria, assim, de suma importância, né, para ele, sabe? Porque ele pode até ter perdoado, no caso, né, a filha, mas o perdão, ele não se perdoou, né? Então, aí não adianta. Isso ficou claro aqui em tudo, o quanto a gente tem que ser mais virtuoso, o quanto a gente tem que estudar essa humildade, essa brandura, esse bom humor, essa responsabilidade, essa aceitação, né? E a gente tem mesmo que ir para cima disso. A humanidade só tem guerra e fome, tudo as mazelas que a gente tem, porque tem indivíduos ainda não virtuosos. Então a gente tem que lutar por isso. Tem que lutar por isso. E de novo, gente, obrigado pela presença de todos. O vídeo vai ficar... Depois eu vou mandar o link para todos do vídeo gravado, mais editadinho, e vão ver que o quanto mais a gente ajuda, o quanto a gente consegue chegar a essas informações para quem sofre, para quem passa por essa luta, e a gente ajudar nessa luta. Gente, muito obrigado. Doutor, Camila, Cris, todo mundo que está aqui. Muita luz para vocês, muita luz, e vá muita luz para quem precisa. Obrigado, Lago, parabéns pelo trabalho, tá? Belíssimo, tá? Estamos aqui para te ajudar e nos ajudarmos. Amém. Muito obrigado. Muita luz, gente. Vamos com Deus nessa noite.